Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa aulinha aqui de Assembleia Geral de Credores, tá, turma? Então, nós iniciamos o estudo da Assembleia Geral na última aula, né, que é o segundo órgão de manifestação e representação dos credores, tanto na falência quanto na recuperação. Nós já vimos aí, né? Primeiramente, o Comitê de Credores. Na última aula, nós iniciamos o estudo da Assembleia Geral, esse órgão, né, que vai reunir a totalidade dos credores habilitados, né, deliberando aí sobre questões de interesse, né, dos credores, tanto na falência quanto na recuperação. Já vimos aí, já tivemos aí uma aula introdutória. Agora a gente vai dar sequência nos demais pontos que estão faltando aí sobre esse órgão, tá, turma? Lembrar que Comitê de Credores é um órgão facultativo, voltado mais para a fiscalização do procedimento. A Assembleia já é um órgão obrigatório, tá? Já tendo uma atuação mais ampla, né, de deliberação sobre quaisquer questões de interesse dos credores, tá, turma? Atenção para essa diferença entre os dois aí. Lembrar que no comitê a gente tem ali 4 membros, né, representando ali as classes de credores admitidas no comitê. Já na Assembleia vai envolver todo mundo, tá? A Assembleia já vai envolver, né, a totalidade dos credores aí habilitados, beleza? Com algumas poucas exceções que a gente viu na última aula, beleza, turma? Então, ótimo. Dando início aí, todo mundo com o nosso PDF aberto, que já está disponível para vocês, tanto no SGA quanto no Canvas. Logo de cara, né, dando sequência nas nossas curiosidades, né, sobre falência e recuperação de empresas, coloquei para vocês, eu até mencionei isso na última aula, coloquei para vocês a entrada, o hall de entrada do escritório de advocacia Arnoldo Valde, tá? Que é o escritório de advocacia nomeado como administrador judicial no caso da recuperação da Oi, tá? Da empresa de telefonia Oi, lá foi nomeado como administrador judicial, né, uma sociedade de advogados, que é a Sociedade Arnoldo Valde, tá? O Arnoldo Valde é um grande doutrinador aí do direito empresarial, tá? Bem famoso. Beleza, turma? Coloquei uma fotinha para vocês terem um visual aí do escritório que é o administrador judicial da recuperação da Oi, tá? Turma, então, dando continuidade a esse órgão, tanto da falência quanto da recuperação, nós começamos hoje trabalhando as regrinhas de convocação, beleza? Na última aula nós vimos aí atribuições, né, da Assembleia. Vimos que a Assembleia ela tem competência para votar o plano de recuperação judicial, né? Tem competência para aprovar modalidades alternativas de realização do ativo, né? Tem atribuição, né, de deliberar sobre, né, quaisquer outras questões de interesse, né, dos credores, né? Isso na recuperação e também na falência, né? Esse órgão vai atuar nos dois procedimentos. As atribuições a gente já viu, estão lá no artigo 35, tá? Importantíssimo isso aí, beleza? Então, ótimo, turma. Agora a gente vai trabalhar aqui convocação. Primeiramente, vamos para o artigo 36, ele já está aí postado para vocês no PDF, tá? Então, o que nós temos aqui? Logo de cara, turma, todo mundo tem que saber o seguinte: 3 são as formas de convocação da Assembleia Geral de Credores, tá? O que significa isso?
a assembleia pode ser convocada, né? A convocação é o chamamento, né, dos credores para a realização da assembleia, tá? Ela pode ser convocada por 3 figuras distintas. A atribuição principal de convocação é do juiz, tá? A atribuição principal de convocação é do juiz da falência ou do juiz da recuperação judicial, tá? Então, ó, o que o artigo 36 vai falar? Todo mundo lendo ali, ó. A Assembleia Geral de Credores será convocada pelo juiz por edital publicado no órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais com antecedência mínima de 15 dias, o qual conterá. Aí vai definir aqui os elementos que vão conter no edital de convocação. Então vejam, turma, são 3 figuras. A principal delas é o juiz. Além do juiz, todo mundo já destaca aí, né? O comitê de credores também pode convocar a assembleia, tá? Vamos lembrar aqui naquela aulinha de comitê que a gente teve, nós vimos que o comitê ele exerce também a função ali de identificar a prática de fraude, né, de atos ilícitos, né? Então vamos supor que uma vez que ele tenha identificado uma prática ilícita, né, é necessário que ele convoque a assembleia para expor, né, o que foi descoberto, o que foi apurado, tá? Então o comitê também tem a atribuição de convocação e os próprios credores também podem convocar a Assembleia Geral de Credores. Nós vamos ter algumas regrinhas aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, quando o comitê e os credores convocam a Assembleia, tá? Mas todo mundo já ciente aí que são essas três figuras que podem convocar a Assembleia Geral de Credores. Juiz, comitê de credores e os próprios credores, tá? E os próprios credores. Então, são essas 3 figuras, tá? E aí é o seguinte, turma. O edital, né, de convocação da Assembleia, ele vai ter que conter sob pena de nulidade, tá? Então é importantíssimo ter cuidado aí na confecção desse edital. Ele tem que ter o local, a data e a hora da Assembleia, né? Tanto a realização em primeira convocação quanto em segunda convocação, que é o que a gente tem no inciso 1º aí do artigo 36, né? Sendo que entre a primeira e a segunda convocação, nós temos que ter um prazo aí pelo menos de 5 dias, tá? Eu não posso ter um prazo inferior a 5 dias, né? Entre a realização da primeira e da segunda convocação. Por que tem primeira e segunda convocação? Porque pode ser que o quórum de instalação em primeira convocação não seja preenchido, tá? Então a gente vai ver daqui a pouco qual que é o quórum de instalação. Então, caso o quórum de instalação não seja preenchido na primeira convocação, aí vai ter uma segunda convocação para a realização da Assembleia, beleza, pessoal? É nesse contexto que a gente vai ter que observar os 5 dias de prazo mínimo entre a primeira e a segunda convocação, tá? Vocês aí, futuros juízes, né, atuando em vara de falência, em vara de recuperação, em vara empresarial, né, atuando em processo de falência e recuperação, vocês vão ter que ter esse cuidado aí para depois não gerar aí a alegação de nulidade, tá, do edital, beleza? A ordem do dia, né, inciso 2º, ou seja, o que vai ser deliberado, beleza? É a aprovação do plano, é votação de forma alternativa de realização do ativo, beleza? Qual que é a ordem do dia? O que vai ser deliberado, tá? Inciso 3º, o local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia. Então, o que é isso aqui? Inciso 3º do 36. O administrador judicial, juntamente com o juiz, tem que informar para os credores onde eles podem obter cópia do plano, tá? Esse dispositivo ele é meio inútil, tá? O plano ele vai estar nos autos, tá?
nos autos do procedimento de recuperação, beleza? Então ele é meio inútil. O cartório judicial, né, a vara onde tramita o procedimento, vai conter o plano de recuperação judicial que foi apresentado pelo empresário devedor, tá? Vamos lembrar, né? O empresário devedor, ele tem que apresentar o plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias, contado de quando ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial. Beleza? A gente já viu isso aí quando a gente estudou lá o plano de recuperação judicial, tá, turma? Muita atenção para isso aí. Parágrafo 1º do 36, seguindo o nosso PDF aí, nós vamos ter lá: cópia do aviso de convocação da Assembleia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor, né? Para dar ampla publicidade, beleza, turma? A realização da Assembleia, né? Chamar aí o máximo de credores possível para a participação, beleza? Parágrafo 2º, além dos casos expressamente previstos nesta lei, credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação de Assembleia Geral. Então vejam, turma, no início aqui, acabei de falar para vocês que 3 são as figuras que podem convocar a Assembleia. Primeira e principal delas é o juiz. Segunda é o comitê de credores, quando identificar ali alguma irregularidade. Terceira, os próprios credores. O artigo 36, parágrafo 2º, é que contém essa regra, tá? Então todo mundo já grifa ele aí, ó, porque ele é que vai conter essa regrinha de que os credores podem convocar a Assembleia. E aí a gente tem o mínimo aqui, ó, de credores, né? Então o dispositivo vai dizer que credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe é que podem requerer a convocação de Assembleia. Então não é um credor isolado, até pode ser um credor isolado, né? Se ele representar essa quantidade, né, em percentual sobre o valor total dos créditos, tá? Mas a ideia é reunir pelo menos, né, 25% do valor total dos créditos. Então vão ser credores representando no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma classe específica, classe dos credores com garantia real, por exemplo, vai lá e convoca a Assembleia, tá? Aí nós temos uma regrinha específica, que daqui a pouco a gente vai até passar, que é a regrinha aqui do parágrafo 3º, que é o seguinte, já vou adiantar para vocês aqui. São 3 figuras que convocam a Assembleia: juiz, comitê e credores aqui nos moldes do parágrafo 2º, tá? Esses credores representando no mínimo 25% do valor total dos créditos. Quando quem convoca a Assembleia é o comitê ou os credores, os custos de realização dessa Assembleia, isso é muito importante, é óbvio que vai ter custo, né? Às vezes eu tenho que alugar um espaço físico para realizar a Assembleia. Na última aula eu coloquei uma foto para vocês lá da Assembleia Geral da Oi, era um salãozão enorme, né? Tem custo aquilo ali, tá? Você tem que convocar um serviço ali de recepção, né? Água para as pessoas, enfim, né? Você tem o custo de realizar, tem os custos de convocação, né? Tem que publicar convocação em jornal de grande circulação, beleza? Então tem uma série de custos, né, que, se a convocação decorrer do comitê ou dos credores, quem vai bancar vão ser os credores, tá? Tranquilo? Isso é importante, tá? É uma forma de se evitar, né, que os credores fiquem a todo momento requerendo, né, a convocação de Assembleia, né?
Convocar a assembleia é complicado, né? Se não fosse essa regra, os credores ficariam convocando a assembleia por qualquer coisa e colocando a massa para arcar com isso, né? Então a massa ou o empresário devedor, se for na recuperação, só vão bancar os custos da assembleia se o juiz convocar, tá? Quando o juiz convoca, aí essas despesas vão correr por conta da massa na falência, do empresário devedor na recuperação. Agora, se for o comitê ou os próprios credores, aí são os próprios credores que vão arcar com esses custos, tá, turma? Senão a gente vai ter uma oneração da massa ou do empresário que não é interessante, beleza? Essa é a regra do parágrafo 3º. Vamos ler ela aí, ó. As despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral correm por conta do devedor ou da massa falido, salvo se convocada em virtude de requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese do parágrafo 2º deste artigo. Beleza? Captaram aqui a regrinha? Então, só fixar, né? Assembleia Geral, ela tem custo, tá? E um detalhe aqui, essas despesas de convocação da Assembleia, todo mundo destaca aí, é considerado crédito extraconcursal, tá? Tá lá no artigo 84, beleza? Nos custos do procedimento falimentar, né? Tá lá no artigo 84, beleza? É um crédito de natureza extraconcursal, beleza? Então, turma, visualizem. Se quem convoca a assembleia é o juiz, quem arca com essas despesas é a massa na falência ou o empresário devedor na recuperação, beleza? Se quem convoca é o comitê ou os credores, representando aqui 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe, aí quem paga essas despesas são os próprios credores, beleza? Tranquilo? É essa que é a ideia, uma forma de se evitar, né, a utilização desse órgão que não é barato convocá-lo e colocá-lo em operação pela massa ou pelo empresário, né, evitar que se onere a massa com isso, né, ou o empresário devedor que está em situação de crise econômico-financeira, beleza, turma? Então, acerca da convocação, são essas as regrinhas importantes que todo mundo tem que ter atenção aí, beleza? Lembrar dessas 3 figuras que podem convocar a Assembleia, com destaque aí para os custos de realização da Assembleia, que ora vão ser suportados pela massa ou empresário devedor, ora pelos credores. Aí eu coloquei aqui para vocês uma doutrina da professora Wilges, tá? Explicando essa dinâmica da convocação, beleza, turma? E aí a gente chega aqui na instalação. Convocar é chamar os credores para participarem da Assembleia Geral de Credores, que vai ocorrer em determinada data, né, em determinada hora, em determinado local, tá? A instalação é a colocação em funcionamento da Assembleia. Já convocou, está todo mundo ciente. Agora, essa Assembleia vai se instalar ou não? Ela pode se instalar em primeira convocação, se reunir o quórum definido na legislação, ou ela vai se realizar em segunda convocação, aí com qualquer número de credores, se não tiver sido formado o quórum na primeira convocação, beleza? Então, aqui a gente trabalha com o artigo 37, todo mundo ele já está destacado aí no PDF, todo mundo seguindo. A primeira regrinha é a regrinha de presidência da Assembleia. Então, vamos lá, o artigo 37, a Assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará um secretário dentre os credores presentes. Então, o que é isso aqui, turma? E logo de cara é importante todo mundo ter atenção para não confundir com o comitê.
Na Assembleia, quem faz a presidência é o administrador judicial, tá? Lá no comitê, não. Lá no comitê, o presidente ele é escolhido entre os credores, tá? Não é o administrador judicial que preside o comitê. O administrador preside a Assembleia, tá? E ele vai escolher, dentre os credores presentes, um secretário, né? O secretário é que vai auxiliar ele ali na condução dos trabalhos, né? Dando sequência na ordem do dia, registrando a ata da Assembleia, que vai ter que ser elaborada, beleza? Formando o que a gente chama de mesa, tá? A mesa de trabalho, beleza? Então essa que é a ideia, lembrar que não se confunde. No comitê, o administrador não preside. O comitê, quem preside são os próprios credores. Na Assembleia, regra geral, o administrador é o presidente da Assembleia, tá? O parágrafo primeiro vai definir uma regrinha que o administrador não pode ser o presidente, por ter conflito de interesse, né? E aí vai definir aqui como dar o tratamento. Ó, todo mundo lendo aí o parágrafo primeiro. Nas deliberações sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste, a Assembleia será presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito. Então, o que é isso aqui, turma? Muito simples, né? A Assembleia, como ela delibera sobre quaisquer questões de interesse dos credores, pode ser que ela venha a deliberar sobre o afastamento do administrador judicial, né? Que está incorrendo ali em desídia, né? Que está incorrendo ali em prática de atos ilícitos, beleza? Etc. Então, os credores vão deliberar sobre o afastamento, né, desse administrador judicial, com a eventual aí, destituição pelo juiz, né, desse administrador judicial. Então é óbvio que não tem como o administrador presidir a Assembleia se ele é o objeto da Assembleia, né? Então, nesse caso, ele não preside. Quem vai presidir é o credor que estiver presente à Assembleia e que seja titular do maior crédito, beleza? Aquele credor que tem mais peso, né, em termos de crédito perante o empresário devedor, beleza? Aí nós vamos para a regrinha de instalação, propriamente dita, né? Parágrafo 2º, a Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e em segunda convocação com qualquer número, né? Então, esse é o quórum que eu havia falado para vocês, que se exige para a instalação da Assembleia em primeira convocação. Ó. Eu tenho que ter a presença de titulares de mais da metade dos créditos de cada classe. Então, eu vou pegar cada classe representada na Assembleia, tá? Eu tenho lá a classe dos credores trabalhistas, eu tenho a classe dos credores com garantia real, privilégio especial, eu tenho lá a classe dos credores quirografários e privilégio geral, e tem a classe dos credores titulares de microempresa e empresa de pequeno porte. Essas são as classes, tá? Todas, né, representadas aí na Assembleia, tá? São 3 instâncias classistas e o plenário. Então eu vou pegar cada uma dessas classes, eu tenho que ter esse quórum de presença, né, na primeira convocação para a instalação, beleza? Se não tiver esse número de credores lá, aí a gente vai para a segunda convocação, né? Onde eu tenho que ter um espaço mínimo de 5 dias, né, entre a primeira e a segunda convocação, beleza? Então, o quórum mínimo é esse aí de mais da metade dos créditos de cada classe, beleza? Lembrando dessa divisão em classe que eu acabei de falar para vocês, né? Que é a mesma classe representada lá no comitê, tá, turma? Lembra lá, o comitê representa aquelas 4 classes do comitê? Então, essas são as classes que estão representadas aqui na Assembleia, tá?
beleza? Lá do artigo 26, tá? Então, ótimo, turma. Dando sequência aí, parágrafo 3º. Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença, que será encerrada no momento da instalação. Regrinha procedimental da Assembleia, né? Tem que registrar a presença de todo mundo, até mesmo porque tem que se contabilizar os votos, né? E aí a gente vai ver aqui daqui a pouco que a votação em Assembleia ela não é por cabeça, tá, turma? Ela é por crédito, né? Ela é proporcional ao valor do crédito, tá? É o que a gente vai encontrar daqui a pouco aqui. Então é preciso registrar todo mundo, né? Vai ter uma lista de presença, tá? Essa lista de presença, ela já vai estar elaborada e disponibilizada no momento da Assembleia, feita com base no quadro geral de credores. O quadro geral de credores vai gerar essa lista de presença que os credores assinam assim que chegam, né, à Assembleia, tá? No finalzinho do nosso PDF aí, eu coloquei uma outra foto de uma Assembleia Geral de Credores para vocês terem o visual aí. Eu coloquei na última aula da Oi, né? E aqui também eu coloquei uma outra Assembleia Geral de Credores aí para vocês terem o visual. Então chegou lá, tem que assinar a lista de presença que será encerrada no momento da instalação. Encerrada é o seguinte, o administrador judicial ele vai definir um prazo em que os credores têm que chegar e serem admitidos à Assembleia, né? Não dá para o sujeito chegar atrasado, tá? Então, se passar demais daquele prazo ali de tolerância, daquele horário de tolerância que o administrador deu, então a lista de presença ela é encerrada. E aí, se o credor chegar atrasado, ele pode participar, mas o seu voto não será computado, tá? É isso que significa aí o encerramento da lista de presença, beleza? Dando sequência, a regrinha aí que eu já abordei com vocês, turma, na última aula, tá? Que é a possibilidade do credor se fazer representar na Assembleia por meio de procurador, né? Mandatário, tá? Um advogado, né? Por exemplo. Então é o parágrafo 4º, né? E o parágrafo 5º vai tratar de uma regrinha que eu também já levantei para vocês na última aula, que é o sindicato, né, de trabalhador representar ali a classe dos credores trabalhistas, tá? Então vamos lá para o parágrafo 4º. O parágrafo 4º vai dizer o seguinte: o credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontra o documento. Então, é aquela ideia que nós trabalhamos na última aula, de que o credor pode ser representado por procurador com poderes especiais, tá? Apresentar o instrumento do mandato até 24 horas antes da data de realização da Assembleia, tá, turma? Muito comum, né? Que o procurador vá no lugar do credor, né? Então, eu tenho lá na Assembleia lá os credores com garantia real, bancos, aí vão participar da Assembleia os advogados do banco, tá? Etc. Da mesma forma, sindicato, que é a regrinha do parágrafo 5º. Vamos lá, ó. Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem pessoalmente ou por procurador à Assembleia, tá, turma? E aí eu havia dito para vocês lá, né? Para exercer essa prerrogativa lá, ó, tem que apresentar ao administrador, é o inciso 1º aí, ó, do parágrafo 6º, até 10 dias antes da Assembleia, essa relação de credores, tá? Que o sindicato vai representar. Sendo que tem que tomar cuidado, porque se acontecer do mesmo trabalhador ser representado por mais de um sindicato,
ele tem que informar até 24 horas antes qual dos sindicatos vai representá-lo, beleza? Sob pena de ficar sem representação, tá? O voto referente àquele crédito ali não ser computado, né? Já que teria uma dupla representação, beleza? Nós vimos isso aí na última aula, eu tratei disso com vocês. É o parágrafo 6º, beleza? O parágrafo 7º, turma, vai definir aí a regrinha formal, né? Da elaboração da ata de assembleia, tá? Então ele vai dizer lá, ó, do ocorrido na assembleia lavrar-se-á ata, que conterá o nome dos presentes e as assinaturas do presidente, do devedor e de 2 membros de cada uma das classes votantes, e que será entregue ao juiz, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 horas. Então, nós temos aí, né, a lavração da ata, beleza? Que vai com o nome dos presentes, né, lá, os credores que compareceram, o presidente, que pode ser o administrador judicial ou o credor titular de maior crédito, né, presente à assembleia, quando o administrador for objeto da assembleia, do devedor, né, da sociedade empresária devedora, e de 2 membros de cada uma das classes votantes, tá? Aí o credor aqui ele vai representar a classe assinando a ata da assembleia, beleza? Tranquilo, turma? Anexa a lista de presença e aí nós temos aí a entrega ao juiz, nesse prazozinho de 48 horas, tá? Beleza, turma? Aí coloquei aqui para vocês, né, acerca aí dessas regrinhas de instalação e realização da Assembleia, a doutrina do professor Marlon Tomazetti, tá? Explicando aí para nós essa dinâmica. E aí a gente chega aqui em deliberações, todo mundo lendo aí depois a doutrina, tá? Que eu coloquei aí, importante para vocês consolidarem aí, né, essas regrinhas de assembleia, tá? São simples, mas é importante a gente consolidá-las. Elas costumam muito ser objeto de prova, tá, turma? De concurso, né, para magistratura, beleza? Principalmente, tá? Tranquilo, pessoal? Então, ótimo. Deliberações. Deliberações é um assunto muito importante sobre a Assembleia, turma. O que a gente tem que saber aqui logo de cara? Primeiro, as votações em Assembleia, elas não se dão por cabeça, tá? Aqui é igual ocorre numa Assembleia de sociedade, tá? Ou seja, as votações se dão por maioria de créditos presentes à Assembleia aprovando determinada matéria, tá? Então, isso é muito importante. O artigo 38 caput, ele já vai definir para a gente essa regrinha. Olha o que ele vai falar, ó. Artigo 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, o disposto no parágrafo 2º do artigo 45 desta lei. Então, regra geral, turma, todo mundo grava isso aqui, tá? Regra geral, as deliberações em assembleia, elas vão exigir um quórum de aprovação de mais da metade dos créditos presentes na Assembleia, tá? Então, vejam, o 38 vai definir para a gente. O voto do credor é proporcional ao valor do crédito, tá? Então, prestem atenção aqui. O credor que titulariza mais crédito, né? Isso é muito óbvio, né? Aquele que o devedor, né, deve mais, ele tem mais poder, tá, na Assembleia para aprovar as deliberações, né? Por quê? Porque ele é o mais afetado, né?
ele tem um crédito alto a receber, né? Então ele é mais vulnerável, né? Então ele tem mais poder. Essa é a ideia básica, tá, turma? Então o que vai acontecer aqui? A regra geral, né, é de que para aprovar uma deliberação na Assembleia Geral de Credores, eu tenho que ter um quórum de votação, né, credores, né, aprovando determinada matéria, e esses credores somando aí, ó, com os seus créditos, mais da metade dos créditos presentes na Assembleia, tá? Beleza? Ou seja, é o que a gente chama aí do plenário, né? Tem um plenário lá, aquele tanto de credor, beleza? Então, o pessoal vai votando, vai aprovando, beleza. Aí vai pegar lá quantos credores aprovaram, né? 10 credores votaram pela aprovação, tá? Então agora a gente vai pegar qual que é o valor total dos créditos, tá? O valor total dos créditos é X. Esses 10 credores que votaram pela aprovação, eles representam mais de 50% do valor total dos créditos? É isso, tá? É assim que se gera a aprovação. Eu tenho que analisar o peso do crédito do credor no conjunto geral do valor total dos créditos, tá? Se der mais de 50%, eu tenho aqui montante suficiente para aprovar uma matéria, tá? Isso não acontece em dois casos, que o próprio 38 vai fazer a ressalva aqui, tá? Não acontece na recuperação, na aprovação do plano de recuperação judicial, que daqui a pouco eu vou falar, e na votação de matéria cujo objeto seja modalidade alternativa de realização do ativo, tá, turma? Que vai estar lá no artigo 145, eu já falei disso na última aula para vocês, né? Que a Assembleia tem competência para votar, né, sobre modalidades alternativas de realização do ativo, né? Leilão, pregão, proposta fechada. Se o administrador quer escolher uma modalidade diversa dessas três, ele precisa submeter à Assembleia, a Assembleia tem que aprovar, tá? E aí tem um quórum específico que a gente vai ver daqui a pouco, que está lá no artigo 46, tá? Beleza? Daqui a pouco eu vou falar disso para vocês. Então todo mundo captou aqui, né? A ideia qual que é, beleza? Quórum, regra geral, para aprovar uma deliberação, mais da metade, né? Credores representando mais da metade, né, dos créditos presentes aí à Assembleia, tá? E aí eu coloquei, aí só finalizar aqui o 38, temos um parágrafo único, uma regrinha procedimental aí, né, de crédito envolvendo moeda estrangeira, tá? Vai dizer o seguinte, ó, na recuperação judicial para fins exclusivos de votação em Assembleia Geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da Assembleia. Beleza? Então, se tem ali obrigação em moeda estrangeira, né, em dólar, em euro, etc., aí a gente tem que fazer aqui para fins de computar o voto, né, nesse contexto que eu estou falando para vocês, de o voto do credor ser proporcional ao valor do crédito, tem que fazer a conversão, tá? E aí tem a data específica que vai se utilizar para conversão, né? Lá, o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da Assembleia, tá? Então tem que pegar aquele câmbio específico da véspera da data de realização da Assembleia para fazer a conversão de dólar para real e aí definir o peso do voto desse credor, tá, turma? Onde que eu consigo o câmbio? No site, onde que eu consigo o valor do câmbio, né, na data específica? No site do Banco Central, tá, turma? Sempre que vocês precisarem de consultar câmbio, né, o
O veículo informativo oficial que vocês têm que se basear é o site do Banco Central do Brasil. Beleza? Tranquilo? Lá no site do Banco Central, vocês vão ter lá a tabela com os valores de câmbio por data específica, tá? Então, atenção para isso aí, beleza? Aí eu coloquei aqui para vocês a doutrina do Fábio Ulloa, beleza? O professor Fábio Ulloa explicando toda essa dinâmica aí, beleza? Também coloquei aqui para vocês a doutrina do Marlon Tomazetti, beleza? Também explicando essa dinâmica. Coloquei aqui uma jurisprudência para vocês de Assembleia Geral, tá? Depois, quem tiver tempo aí, baixa o inteiro teor, né, desse acórdão, dá uma lida, beleza? Coloquei para vocês aqui o anexo 2º, né, aí do nosso material, um edital de convocação de assembleia, para vocês terem um visual aí, né, retirado aí de um jornal, tá? Para vocês verem como é que é a convocação de uma Assembleia Geral. No caso aqui é de um procedimento falimentar, que é do Banco Santos S.A., tá? Uma sociedade anônima, beleza? Tá convocando lá os credores quirografários. E, por último, coloquei no anexo 3º aqui para vocês uma imagem da Assembleia Geral, tá, turma? Uma imagem de uma Assembleia Geral. Vejam lá no centro o administrador judicial e do lado o secretário, né, que é escolhido pelo próprio administrador, né, dentre os credores presentes, para formar a mesa de trabalhos da Assembleia, tá, turma? E aí, voltando aqui, pessoal, vamos lá, acabei de falar para vocês que a regra geral, qual que é a regra geral? Regra geral, para aprovar determinada matéria pela Assembleia, é o quórum de mais da metade, beleza? Credores representando mais da metade dos créditos, tá? E onde que a gente vai encontrar essa regrinha? E aí todo mundo vai lá. Acabou que eu não coloquei aqui o dispositivo no PDF, mas todo mundo vai abrir aí o seu Vademecum ou o seu Google aí, vai baixar, né, a Lei 11.101. Nós vamos encontrar essa regrinha aqui no artigo 42, tá, turma? Eu vou ler para vocês aqui o artigo 42, tá? Para a gente fixar a regrinha de quórum para aprovação de matérias na Assembleia. Então vamos lá, ó. Artigo 42 da 11.101 vai dizer o seguinte: considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral, vírgula, exceto nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, nos termos da alínea A do inciso 1º do caput do artigo 35 desta lei, a composição do comitê de credores ou forma alternativa de realização do ativo. Beleza? Então é aquela ideia que eu falei para vocês. A regra geral, mais da metade. Beleza? Credores representando mais da metade, né, do valor total dos créditos presentes na Assembleia. E aí tem as exceções, que é aprovação do plano, votação de forma alternativa, de modalidade alternativa de realização do ativo e, no nosso caso aqui, também para eleição dos membros do comitê, tá? Que vai exigir a votação por classe, tá, turma? E aí, vamos trabalhar aqui com o plano, tá? A votação do plano, que é importantíssima. Votação do plano, turma, a gente vai aqui, ó, para o artigo 45, tá? Todo mundo destaca aí. O artigo 45 vai dizer o seguinte, ó: nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial,
todas as classes de credores referidas no artigo 41 desta lei deverão aprovar a proposta. Então, o artigo 41 aqui, ó, vai definir as classes, que são aquelas mesmas classes que formam o comitê de credores, tá? Então, são 4 instâncias classistas mais o plenário, né? Eram 3 instâncias classistas até 2014, tá? Depois de 2014 para frente, introduziu-se mais uma instância classista, que é o inciso 4º aí, que foi incluído pela Lei Complementar 147, que são os titulares de microempresas e empresas de pequeno porte. Mas então, turma, voltando aqui para o 45, então todas as classes têm que aprovar a proposta, beleza? Então percebam que não é plenário, foge da regra geral do 42. A aprovação do plano, eu tenho que ter a votação por classes, essas 4 classes. Quais são as 4 classes? Credores trabalhistas, credores com garantia real e privilégio especial, credores quirografários com privilégio geral e os credores titulares de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, no plano de recuperação, a votação ela não é só do plenário, tem que envolver as 4 classes e o plano tem que ser aprovado por cada uma das classes, tá? É essa que é a ideia. E o parágrafo 1º vai definir isso aqui, tá? Então ele vai falar assim, ó, parágrafo 1º do artigo 45, tá, turma? Em cada uma das classes referidas nos incisos 2 e 3 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia e cumulativamente pela maioria simples dos credores presentes. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é importantíssimo. Vocês têm que pensar na Assembleia assim, ó, existe o plenário que envolve todo mundo e existe as 4 instâncias classistas, tá? Que é a divisão por classes dos credores. Então, na votação do plano, o que o parágrafo 1º está falando para a gente aqui é que eu tenho que ter, no que tange as classes 2 e 3, classe 2, garantia real com privilégio especial, e classe 3, quirografar com privilégio geral. Essas 2 classes têm que aprovar o plano, ó, representando mais da metade do valor total dos créditos. Então eu tenho que ter credores votando e esses credores representando mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia. Isso é por classe, tá? Na segunda e na terceira classe aí do 41. Além disso, tem que ter aprovação por maioria simples. Maioria simples é metade mais 1 dos presentes na Assembleia, que é o plenário, beleza? Então, além da aprovação dentro da classe, tem que ter aprovação por maioria simples do plenário, envolvendo todo mundo, tá? Percebam que o quórum de aprovação, ele não é simples, tá? Beleza? Não é fácil aprovar assim uma determinada o plano de recuperação judicial, tá? Envolve muitos debates, tem muita negociação, porque você tem que ter a aprovação em classes e de todo mundo, beleza? Classes e plenário, beleza? É isso que vai dizer para nós o parágrafo 1º. O parágrafo 2º vai definir aí a primeira classe do 41, né? Primeira classe do 41, que são os credores trabalhistas, tá? Então vamos a ela, ó. Na classe prevista no inciso 1º do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. Credor trabalhista, não se olha o valor do crédito, tá? Aí a votação aqui, turma, é por cabeça, tá? Aí é por cabeça, beleza? Isso aonde? Dentro da classe dos credores trabalhistas, beleza?
Então, eu tenho que ter aprovação por maioria simples dos credores presentes, trabalhistas presentes, que podem ser representados por sindicato, vão lembrar disso, né? Independentemente do valor do seu crédito, tá? Beleza? Então, ótimo. É mais flexível a regra de aprovação, né, dos credores trabalhistas, tá? Percebam aí que ela é mais flexível, beleza? Do que a dos demais credores aí, dos incisos 2º e 3º, tá? E aí o parágrafo 2º vai dizer, nas classes previstas nos incisos 1 e 4 do artigo 41, quais são elas? A1, credor trabalhista decorrente de acidente de trabalho, e A4, titulares de microempresa e empresa de pequeno porte. A proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor do seu crédito. Tá? Repete a regrinha do inciso 1º, tá? E coloca, é porque esse dispositivo, parágrafo 2º, turma, por que ele está repetindo aqui a regrinha do inciso 1º? É porque ele foi introduzido na legislação depois, a partir de 2014, tá? E aí ele vai incluir também o inciso 4º, que são os titulares de microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Como tendo que votar e aprovar por maioria simples de credores presentes e não por valor proporcional do crédito. Beleza? Tranquilo? Então, é isso, tá? Vão lembrar aqui que a aprovação tem que se dar por classe, as 4 classes aí do artigo 41, que é a mesma composição do comitê de credores, que a gente já viu, tá? Além disso, além dessa aprovação por classes, então, classe dos credores trabalhistas, maioria simples, tem que aprovar. Só a classe dos credores trabalhistas, tá? Credor garantia real, privilégio especial, aí já é proporcional ao crédito, tá? O inciso 3º, que é quirografar e privilégio especial, também é proporcional ao crédito, tá? O inciso 4º, titular de MEI, ME e EPP, aí já é maioria simples de novo, por cabeça, tá? Então, primeiro eu tenho a aprovação nesses moldes, nas classes, nessas 4 instâncias classistas, e eu ainda tenho que ter a aprovação por maioria simples, tá? Que é importantíssimo. A aprovação por maioria simples nos termos do parágrafo 1º do 45, tá? Então, a votação do plano de recuperação judicial vai envolver a aprovação tanto nas classes quanto no plenário. Captaram? Beleza? Trabalhamos, portanto, com esses artigos aí. O 42 combinado com o 45. Beleza? Para definir a aprovação de plano de recuperação judicial. Beleza? É só gravar aqui. Tem que aprovar nas classes e no plenário. Beleza? Aí, turma, no artigo 46, nós vamos ter a regrinha de aprovação de forma de realização, né, do ativo, tá? Forma alternativa de realização do ativo. Olha o que o 46 vai falar, ó. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência, prevista no artigo 145 desta lei, dependerá do voto favorável de credores que representem 2/3 dos créditos presentes à Assembleia. Já é outro quórum de aprovação, beleza? Que diverge daquela regra principal do 42 e da regra de aprovação do plano no 45, tá? Ou seja, aqui nós vamos ter que ter, para aprovar a forma alternativa de realização do ativo, né, a venda dos bens, né, da massa falida, então nós vamos ter que ter o voto favorável de credores que representem 2/3 dos créditos presentes à Assembleia. A votação aqui não é por classe, é do plenário, tá? É do plenário, todo mundo junto, beleza? A votação vai ser do plenário, todo mundo junto. Por classe, é lá. Onde que vai ser votação por classe, né? Só para vocês gravarem. Na votação do plano, nessa regrinha que a gente acabou de ver,
e na escolha dos membros do comitê, porque aí cada classe elege um membro, né? Nós já vimos isso lá na aula do comitê, tá? Então, repassando aqui os quórums de aprovação. Regra geral, né, para deliberações de qualquer natureza, né? Eu tenho que ter aprovação de credores representando mais da metade dos créditos presentes na Assembleia, né, tendo como parâmetro o valor total dos créditos, né, que estão ali presentes na Assembleia, tá? Essa é a regra geral do 42, beleza? Mais da metade dos créditos. Na votação do plano, aí já é diferente, eu tenho que ter votação por classes, né? No 42 é plenário, tá? Já na regra geral é plenário. Já na aprovação do plano é por classes, seguindo aquelas regrinhas do 45 que a gente viu. Trabalhista, maioria simples, né? E aí vai seguindo ali os quórums por classe. E depois, pelo plenário. Maioria simples do plenário, tá? Credores representando, né? Um quórum de aprovação por maioria simples daquela matéria, tendo em vista o plenário, todo mundo junto. Tranquilo? É a regrinha do 45. Parágrafo 1º, especificamente, que vai falar do plenário, né? Da maioria simples aí, sendo alcançada em termos de plenário, tá? Na forma alternativa de realização do ativo, é 2/3 do plenário, beleza? E na eleição do comitê, a votação é por classe, tá? Então, por classe é plano e comitê. Plenário é a regra geral do 42 e a forma alternativa de realização do ativo. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, deem uma lida aqui, tá? Para vocês fixarem, né? O artigo 42, tá? Que é importantíssimo. Passem o olho, né? Primeiro aqui no 41, nas 4 classes, né? Depois, leiam o 42 para fixar essa regrinha, tá? Que é importantíssima. O 45, para vocês, né, gravarem aí, né, como se dá a votação nessa explicação que a gente acabou de dar, né, de aprovação do plano de recuperação. E o 46, que envolve a aprovação de forma alternativa de realização do ativo. Beleza, turma? Então, essa que é a ideia. Lembrar sempre disso. Eu tenho votação tanto pelo plenário quanto por classes, tá? É essa que é a ideia. Se é votação de plano de recuperação judicial, tem que ter aprovação pelas classes e pelo plenário, beleza? É essa que é a ideia, beleza? Uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, então vai ter início a execução do plano pelo empresário devedor, tá? O empresário devedor vai ter que executar o plano. Ele colocou lá no plano que ele vai fazer 3 passes, então ele tem que fazer o 3 passes. Ele colocou no plano que ele vai aumentar a capital social, então ele tem que aumentar a capital social, criar novas cotas, colocá-las à disposição de investidores, ou ações, colocar essas ações na bolsa, né? Ou ele falou que vai substituir administrador, substitui administrador, coloca ali um administrador especialista em reestruturação de empresa, né? Em recuperação, é o que mais acontece em grandes sociedades, né? Busca-se um profissional do mercado mais voltado para essa área, tá? Ele vai pedir prazo para pagar, então ótimo, qual que é o prazo que foi fixado e aprovado pelos credores no plano? Então agora ele tem que cumprir com esses prazos, tá? O importante é vocês saberem que o descumprimento do plano de recuperação judicial, que já foi aprovado em assembleia, pode levar o empresário à falência, tá? Descumprir o plano, o caminho natural é a falência, então tem que ter muito cuidado com isso, beleza? O plano, uma vez aprovado, ele gera a novação dos créditos, né? Agora as obrigações foram todas alteradas, né?
e o empresário devedor passa a ser obrigado a cumprir com aquelas novas obrigações que foram ali estipuladas e aprovadas no plano. Descumpriu elas, aí o juiz vai fazer a chamada convolução da recuperação judicial em falência. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Então, muita atenção para isso, tá? Essa, portanto, é a nossa finalização da Assembleia Geral, tratando aí dos pontos, né, mais importantes desse órgão, tá? Que é extremamente relevante, né? Tanto na falência quanto na recuperação, beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e vamos em frente aí, dando sequência na nossa matéria. Qualquer dúvida me envie pelo SGA, beleza, pessoal? Tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos.